Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Hoje nós vamos falar a esse respeito. Como ter paz em um mundo em guerra. E o nosso texto, você pode abrir a sua Bíblia, está lá em Colossenses 3, versículo 15. Vamos ler só a parte A do versículo. Colossenses 3, 15. Amém? É muito conhecido esse texto, que diz assim: e que a paz de Cristo, e a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para os Colossenses a partir de sua prisão. Ninguém sabe se foi a primeira ou a segunda prisão, mas ele estava na prisão, escrevendo. Colossos, a igreja de Colossos, foi provavelmente fundada por um dos discípulos de Paulo, chamado Epáfras, que passando por Colossos, passando por Laodiceia, fundou igrejas nesses locais. E o que estava acontecendo? Paulo recebia a notícia, talvez pelo próprio Epáfras, que estava muito difícil lidar com os gregos. Para quem não sabe, os gregos eram um povo muito filosofal, muito culto, Tanto que Roma conseguiu conquistar todo mundo, mas os gregos dominaram a mente de todos, inclusive dos romanos. Roma teve força para dominar, mas quando começaram a falar de inteligência, os gregos dominaram. E os gregos estavam atacando fortemente a igreja ali em Colossos. Eles diziam que os deuses que existiam lá do Olimpo, os semideuses, todos deviam ser adorados, que os anjos deviam ser adorados. E muitas pessoas da igreja estavam fraquejando, porque por eles serem pessoas de muito conhecimento, que vinham falar provavelmente, serem praticamente filósofos, o que vinha acontecendo? As pessoas, eles tinham argumentos, Argumentos que, como Paulo fala, eram sofismas, pareciam verdade, tinham cara de verdade, mas era mentira. Porque Epáfras tinha pregado a palavra, a verdade para eles. E eles estavam nessa dúvida. Então Paulo escreve uma carta. Paulo, ele começa a escrever essa carta para quê? Para animá-los, para mostrar a eles que a vida cristã é o próprio Cristo. Cristo é o cabeça. Se nós olharmos, quando Paulo escreve a carta a Efésio, ele está dizendo o seguinte: pessoal, vocês vivem em dissensão, mas o corpo, vocês são o corpo de Cristo. Agora aqui para Colossenses, lá para Colossos, ele está escrevendo: gente, Cristo é o cabeça. Procurem saber qual é a vontade dele, procurem saber o que ele quer. Não se deixem levar ou se enredar por essas
doutrinas que estão aparecendo, porque essas pessoas chegam para vocês e dizem que elas têm visões, elas chegam para vocês e dizem que elas têm revelações, mas será que é isso que Cristo tem na vida de vocês? Será que Cristo quer que vocês vivam dependente de outros homens? Então ele começa a mostrar que a vida é Cristo, que a cabeça é Cristo, que a ideia, que o sentimento, que o seguir o caminho cristão é a partir de Cristo, né? E que é só por meio deles que os pecados são perdoados. Paulo fala da nova vida do cristão, que se baseia no amor. Esse amor é o ágape, que é o sentimento que Deus tem para o homem, né? É muito interessante, porque para nós ocidentais é um pouco diferente o amor, porque nós pensamos em amor com sentimento. Eu gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, né? E o amor de Deus, quando você fala do ágape, você está falando de ação. É amar ao próximo, aquilo que Jesus fala, amar ao próximo. Ama o teu inimigo. Isso é amor, é você fazer algo, é você sair da sua posição e muitas vezes, mesmo não querendo, partir para ajudar o outro. Nisso você está agradando e você está fazendo a vontade de Deus. E ele fala dessa vida, do ágape, do amor sublime, né? Que é o amor sublime, que deve fazer o quê? Deve fazer com que nós nos interessemos e nos aproximemos para fazer algo pelo próximo. E ele fala, o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 8, 7, versículo, parte B, ele fala isso, que esse novo amor que queremos, esse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Então ele dá uma ordem, está no imperativo, né? Façam. Nós devemos fazer mais que os outros, irmãos. Nós devemos deixar a nossa vida nossa vida de ciricutico, né? Aquela vida de sentir, de arrepio, né? E termos uma vida lógica. A Bíblia nos ensina a sermos lógicos, a pensarmos. A Bíblia não cria pessoas fanáticas. O que cria pessoas fanáticas é a falta de conhecimento. O que cria pessoas fanáticas são pessoas que procuram criar dependentes, procuram fazer seguidores. E a Bíblia nos ensina a seguir apenas a Cristo. E se você começar a seguir a Cristo, começar a buscar entender, procurar locais, que graças a Deus nós podemos dizer que somos um desses locais, que procuramos fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus e falar de Jesus, sem querer que as pessoas sejam seguidores nossos, mas que sejam seguidores de Jesus Cristo, com certeza você também será seguidor de Jesus Cristo. E você fará outros seguidores de Jesus Cristo. Porque é muito difícil para nós, irmãos. Todos nós gostamos de liderar, todos nós gostamos de fazer coisas para sermos reconhecidos, para estarmos num local de privilégio, num local de destaque. E é difícil para nós nos desapegarmos daqueles que andam com a gente. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Ele cria o filho, vai criando, muitas vezes cria de forma errada, porque ele cria o filho para ele, aí o filho cresce, né? Se o filho tem algum valor, ele quer, de repente, ser ser aquela pessoa que é responsável pelo filho, né? Ser o empresário do filho. Isso não é assim. Não é assim. Tem uma hora da nossa vida que nós temos que começar a aprender a deixar eles se separarem. É muito difícil. Eu estou provando isso agora. Como é difícil, mas chega a hora que nós temos que deixar com que eles caminhem com as suas próprias pernas. Claro, estamos sempre próximos, sempre prontos e de braços abertos, mas eles precisam aprender a começar a caminhar, eles precisam aprender a ter o caminho deles. A nossa parte qual é? É ensinar. Agora não podemos, depois de um tempo, decidir mais por eles. Eles precisam decidir sozinhos. E eles serão o retrato daquilo que nós os fizemos. Amém? Mas só que esse amor, ele corre riscos.
O amor, ele corre riscos. E quando esse amor, coloca em risco as nossas vidas, como prosseguir? Eu lembro sempre de um vídeo de um pastor iraniano. Aquele vídeo é engraçado, que eu falo, eu tenho ele na minha cabeça. Um homem de uns 35 a 40 anos, lembro de bigode, claro, e ele estava num local alto, uma plataforma, e ria com as pessoas, dava tchauzinho, e de repente filmaram as pessoas chorando. Aí você olhava melhor, ele tinha uma corda no pescoço, aquela corda corria para trás, e tinha um guindaste daqueles que colocam atrás de caminhão, aqueles braços mecânicos para suspender peso, E ele, parece que ele falava, eu não sei iraniano, o árabe, mas o gesto dele era um gesto de tranquilidade, que ele falava: se acalmem, tenham paz, eu sei para onde eu vou. E uma certa hora aquele braço levantou e o vídeo mostra aquele homem dando seus últimos respiros, o seu corpo involuntariamente se contraindo, e algo muito triste de ver. O que leva uma pessoa à beira da morte? Continuar firmando aquilo que ele afirmava antes. Que amor é esse que leva a pessoa a perder a vida? Vi também já vários filmes de pessoas na África. O último que eu vi, as pessoas iam andando, e uma mãe e uma filha, um filho, e aquele terrorista ia batendo no rosto dessa mãe, e no fim eles colocam eles numa vala assim, e os metralha todos morrem. Mas a hora nenhuma você vê chorando, você vê pedindo pela vida, nem a criança acompanhava a mãe. Que amor é esse, capaz de entregar a vida para não abdicar desse amor? O que entrou no coração dessas pessoas? Que certeza foi essa que dominou a mente dessas pessoas, a ponto delas não darem valor à sua vida, mas darem valor àquilo que foi pregado a elas, aquilo que elas creem que foi feito por elas? Que valor é esse? Que valor pode ser esse de um homem que recebe de um médico um laudo de câncer e fala: você está com câncer? E em paz esse homem fala: tudo bem, mas enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. Que valor é esse? O Walter conta aqui daquele pastor em Curitiba que tinha câncer, já não podia ser operado, que estava com metástase, e que fazia vários cultos, e ele orava e orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, e ele estava ali morrendo. Diz que entre um culto e outro ele descia para um porãozinho, colocava, naquela época era um vinil, colocava um hino, e orava o Senhor, e falava: ai, 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 ai. E as pessoas falavam: calma, vai, deixa que vai. Não, essa é a minha missão. Subia novamente, pregava de novo e orava, as pessoas eram curadas, mas ele não foi curado, até que um dia faleceu. Que amor é esse que não deixa a pessoa renunciar? Que amor é esse que nós vimos nesse púlpito? Quem explica isso? Quem explica isso? Alguém que tira uma parte do seu corpo numa semana, na outra semana está aqui pregando, se entregando ao Senhor. Que amor é esse, gente? Esse é o amor que Deus dá. Eu lembro também de uma história que eu ouvi contar uma vez, que um grupo de cristãos foram presos por agitação, eles estavam sendo levados para Roma. E eles estavam andando, até que numa parte do caminho passaram por um lago, aquele lago congelado, e
apesar dali estar muito frio, o comandante falou, olha, nós vamos ficar aqui. Então pararam todos ali, e ele mandou que todos aqueles cristãos tirassem a roupa, porque na verdade ele não queria chegar em Roma com ninguém, porque eles não negavam a Cristo, eles já tinham sido julgados, mas quando chegassem em Roma, como Roma, o pessoal lá em Roma, o Senado, eles eram mais, vamos dizer, democráticos quanto a isso, e não se importavam tanto, eles sabiam que talvez aquelas pessoas fossem ser perdoadas. E aquele comandante não queria isso, porque não era alguém, ele não era alguém que talvez que cresce em Deus, ao contrário, devia se fazer inimigo por algum motivo. E ali aqueles cristãos começaram a sofrer os problemas do frio, a hipotermia, e você sabe que as pessoas começam a ter confusão mental e morrem. Chega a um ponto que não tem mais reversão, morrem. E lá pelas tantas, um deles não aguentou e falou, olha, sinto muito, eu não aguento mais, eu não quero morrer agora, eu nego a Jesus. O comandante alegre chegou para o soldado e falou, soldado, pegue o agasalho, os cobertores, entregue ao homem. O soldado foi lá, entregou o cobertor, pegou, tirou as suas roupas, ficou nu. Por que é isso, soldado? Não, eu fico no lugar dele, porque cada um que está morrendo aqui, eu vejo um anjo de Deus vir e levá-lo. Então eu quero esse Jesus Cristo também. O que faz isso? Glória a Deus. Glória ao Senhor. O que faz isso, irmãos? O que faz pelo mundo inteiro pessoas que agora estão morrendo continuarem crendo? É o amor, é a santidade, é o conhecimento, é a afinidade, é aquilo que nós cantamos ainda agora. É estar próximo de Deus, é ser amigo dEle. E isso nós aprendemos a cada dia com Ele. Mas a verdade é a seguinte, que apesar disso tudo, quando a vida está em risco por esse amor, nós temos a opção, o que nós vamos fazer da nossa vida? Agora a nossa vida está em risco por esse amor sempre por morte? A nossa vida está em risco sempre por um problema de doença? Não sei. Como as pessoas, diante da maior guerra de suas vidas, reagem? Talvez você já tenha lutado a maior guerra da sua vida. Talvez você ainda não tenha lutado essa guerra. Mas com certeza, você irá lutar. Talvez você tenha lutado a guerra que você achou que é a maior da sua vida. E no futuro, você terá que lutar com uma muito maior ainda. Eu lembro, que algo que foi dito, que os cristãos se veem envolvidos em múltiplos problemas que os levam a viver uma vida terrena. No Ocidente, nós temos vivido isso. Nós não temos perseguições, nós não temos problemas espirituais, mas nós temos um problema muito grande, que é o nosso dia a dia, é o nosso meio, é aquilo que a mídia incute na nossa cabeça, é aquilo que o sistema nos coloca, e nesse sistema coloca prioridade para nós. As prioridades que nós encaramos, que nós elegemos, muitas vezes essas começam a ser as nossas guerras. Então hoje, muitos cristãos estão envolvidos nessa vida, com problemas terrenos. Por quê? Se a vida dele está sendo vivida de forma terrena, seu dia a dia em comprar, em vender, em adquirir, em se desfazer, isso vai começar a dominar a sua vida. Se a vida da pessoa é só pensar no lucro,
Vai ser o lucro que vai dominar a vida dela. E o dia que ela tiver prejuízo, aquilo vai ser a maior guerra da sua vida. Quantos? Eu lembro que há alguns anos atrás, um homem, dono da maior distribuidora de remédios do Brasil, morava lá em Goiânia, tá? Acho que muitos devem ter visto essa notícia no jornal. Esse homem era milionário. Ele tinha um aviãozinho. O aviãozinho dele custava em torno de alguma coisa hoje, em torno de 90 milhões de reais. Só o aviãozinho dele. Ele tinha casa na Europa, ele tinha casa na África do Sul, casa na Austrália, fazenda de criação de búfalo na Austrália, casas nos Estados Unidos, casas no Brasil. Goiano adorava Goiânia. E de repente aconteceu algum problema que ele começou a ter prejuízo. A sua distribuidora, eu não sei se ele fazia algo que não era correto, mas a sua distribuidora foi pega e ele começou a vir o medo do fracasso, o medo de perder as suas posses, começou a vir sobre esse homem, começou a ter síndrome, e o medo daquilo tudo ruir, e ele ver os seus castelos e o seu reinado vir por terra. Diz que um belo dia ele pegou, uma tarde de domingo, por volta das 5 horas da tarde, ele pegou um copo de uísque, foi para a varanda do seu apartamento, tomou aquele uísque, colocou sobre uma mesa e se jogou do 7º andar. Não adiantou nada. A guerra venceu ele. A luta que ele lutava sozinho. E eu pergunto hoje, como é a luta que vocês estão lutando? Vocês estão sós? Porque se você estiver só, meu irmão, eu devo te dizer que hoje eu vou te dar uma solução para a sua vida. E se você não estiver só, você com certeza irá sair muito mais animado desse lugar. Amém? E nós temos muitos problemas na nossa vida. Esses problemas que a gente enfrenta a violência. Quem hoje sai de casa tranquilo? Hoje nós temos a ausência do poder público. Isso aumenta uma sensação tremenda de insegurança. O desemprego. Quem está tranquilo hoje com o desemprego? Problema de saúde. É interessante que antigamente os planos de saúde, você tinha um plano de saúde e você falava assim, poxa, eu vou ser atendido, muito bom. Hoje em dia não. Hoje em dia os melhores planos de saúde, você chega, eu quero fazer um exame. O cara fala, não, você tem que ter um laudo médico, o médico tem que dizer a sua condição clínica, tem que falar por quê, porque... Aí você fala assim, para que eu pago, sei lá, 2.000, 3.000 reais no plano de saúde, se a hora que eu preciso, eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que correr. Aí eu fico pensando assim, e quem não tem plano de saúde? Porque uma coisa é você ser atendido, mas quando você precisa de um exame, você vai no SUS, se você der sorte, vai ser uns 8 meses para você fazer uma ultrassonografia. É? Se você precisar de uma tomografia ou um exame mais complexo, danou-se, espera 3 anos. Como é que fica isso? Pessoas estão morrendo na fila de hospitais esperando o exame. A pessoa fala assim, eu acho que você tem um tumor. Quando a pessoa chega a hora de fazer o exame, ó, o seu exame está pronto. Eu sinto muito, deu metástase, a pessoa já foi enterrada. Infelizmente, gente, o que é isso? Falta de governo. Não é? É um caminho que eu não quero entrar hoje. Mas outra coisa que falta muito, moradia. Nós temos um déficit hoje de quase 8 milhões de moradia no país. São quase 8 milhões de casas que faltam. Então, pessoas que moram com outras pessoas, que são obrigadas a dividir um lar, uma casa,
porque não tem onde morar. Não tem para alugar, não existe. Né? Dizem que a maior parte está no Maranhão, que no Maranhão esse índice chega a 20% da população lá do Maranhão não tem casa. Então, para cada 100 casas que existe, faltam 20. Então, é uma situação difícil. Outra coisa é a educação. O Brasil caiu lá para os últimos lugares, lá no ENAD, que é para saber educação. Engraçado que a gente pega tem uns vídeos na internet de programas de auditório, e você vê, eu estava vendo um dia desse o colégio tal contra o colégio tal. Né? E não era ensino fundamental, já era um ensino médio. E as pessoas faziam perguntas que eu aprendi no meu primário, hoje seria no primeiro grau, até o 4º ano, né? Na minha época eram 6. Mas lá no primário, coisas que eu aprendi, as pessoas no ensino médio não sabiam. Teve gente que não sabia onde era a Guiana. E faz divisa com ele, né? Faz fronteira conosco. Então, o ensino médio, como é que um pai se vê tranquilo em colocar o filho no ensino, sem contar as outras coisas que existem, né? Os ativismos, sem contar todo aquele problema que nós sabemos que realmente existe. E eu devo dizer a vocês, não existe só na escola pública não, tá, gente? Porque eu fiquei sabendo que os 2 melhores escolas de São Paulo aqui, o Bandeirantes e o Dante Alighieri, também os professores fazem esse mesmo problema existe lá também, deles ficarem falando de política e fazendo a cabeça das crianças para coisas de política. Quer dizer, são os mais caros aqui de São Paulo, né? Então esses problemas tiram o sono das pessoas e as fazem viver uma guerra que se trava em um nível mental, absorvendo suas forças, gerando outros problemas, principalmente síndromes. Síndrome do pânico, do medo, doenças psicossomáticas, incertezas, sentimentos de inferioridade. A pessoa, ela muitas vezes não percebe, mas ela começa. E tudo isso por quê? Por causa dessa pressão. A pessoa se torna introvertida, a pessoa se torna uma ostra. Por quê? Porque ela tem medo de se relacionar. Ela não sabe o que vai acontecer se ela se relacionar. Ela pensa, será que o meu conhecimento para falar com aquela pessoa vai ser suficiente ou eu vou falar besteira? Então a pessoa não fala. Né? A pessoa chega, ela tem que trabalhar, ela chega no trabalho e não faz nada, ela não fala. Fica, não se comunica, não procura aprender. Por quê? Porque tudo é relativizado no medo. E a partir disso aí começa a acontecer outras coisas, né? Porque a pessoa começa a viver essa guerra, uma guerra interna e começa a se manifestar externa. Por quê? Ela começa a buscar os seus interesses, ela começa a destruir tudo aquilo que está ao redor dela, que ela imagina que seja contra ela. E a pessoa vive no estresse, e ela começa esse estresse. Não sei se vocês já viram as pessoas, né, que você chega para a pessoa e fala alguma coisa, você viu fulano? O que ele falou de mim? Já viu gente assim? Não é difícil. Não é difícil. Às vezes você vai falar que a pessoa, tu viu fulano, escorregou ali, e a pessoa já nem espera você saber o que aconteceu. O que ele falou de mim? E tem uns que ainda complementam, né? É aquele, já falou alguma coisa de mim, né? Sabia, não sei o quê. É meu inimigo, está querendo me destruir. E não sabe. E vocês não pensem que não tem cristão assim também. Tem cristão que está dentro da igreja e que só olha para as pessoas, vendo as pessoas como inimigas. Por quê? Porque ela vive uma guerra interior, ela vive no estresse. Ela vive uma situação que ela não consegue dominar. Ela tem gatilhos dentro dela. E esses gatilhos, a cada input que ela recebe, a cada estímulo que ela recebe, ele pipoca de um lado. Ele pipoca de um lado, ele aparece de um lado.
Ele aparece como reações, como planejar ações. Ele aparece sempre procurando o quê? Uma forma de autodefesa. Não importa se a minha autodefesa está destruindo o meu próximo. A pessoa não consegue raciocinar. Isso, infelizmente. Mas olha, nós podemos ver como desarmar esse gatilho que foi colocado no interior do homem. Então, eu penso que a primeira coisa a notarmos, para começarmos esse desarme, nós devemos notar duas coisas, que é isso aqui, ó. Atributo de Deus, santidade e justiça. Começa a nossa cura, ou a nossa vacina, começa olhando para Deus e reconhecendo que Deus é santo e que Deus é justo. Você crê que Deus é santo? Você crê que Deus é justo? Então, a partir daí, nós podemos prosseguir. O que Paulo fala para nós? Paulo não, o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, no versículo 10. Ele fala assim, que Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. 1 Pedro 1,15, ele fala também, sejam santos, como Deus que os chamou é santo. Levítico 19:2 fala, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, se nós crermos que Ele é santo e que Ele quer corrigir a nossa rota, o nosso caminho, né? A gente vê o seguinte, que a correção de Deus, ela visa a santidade. Então Deus não nos corrige para nos afastar dEle. Ele não nos corrige para nós vivermos a nossa vida. Ele nos corrige para nos trazer para Ele. E para nos fazer santos como Ele é santo. Hein? Então, irmãos, a gente vê que Deus é santo, mas é a justiça. Se nós cremos na justiça de Deus, né, cremos que Deus é justo, logo, se Deus é justo, Ele não pode simplesmente perdoar. Tem gente que pensa assim, não, vai lá, pede perdão, mas não é. Por quê? A justiça de Deus exige sacrifício. Se Ele simplesmente perdoasse, Ele não seria justo, mas Ele seria corrupto. Não seria justo. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Mas, se as injustiças que cometemos... Vocês estão lendo? Então tá. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Né? E Paulo continua dizendo, aí, depois, o motivo dessa forma de agir Deus. Ele fala, por que Deus age assim? Porque todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Então, é impressionante como a Bíblia nos mostra a vida. Eu lembro uma vez que o Celino chegou aqui, comentando, já, acho que não foi aqui ainda, foi quando era lá na Bento Bicudo. E ele falou que todo ser humano é um ser político.
E engraçado que nesses últimos tempos, com as eleições que passaram, também o povo, todos nós nos tornamos, de certa forma, mais politizados, né? Nos interessamos mais por tudo que aconteceu. Engraçado como isso a gente viu acontecendo. Um falando mal do outro, um destruindo o outro, um tentando matar o outro. Teve casos que mataram mesmo, né? Caso que tentou, teve casos que mataram. Pessoas na rua brigando, pessoas se matando na rua. Então a gente viu isso aqui acontecendo de uma forma clara, né? E foi impressionante isso. Então, por quê? Porque essas pessoas não conhecem o caminho da paz. Porque o caminho da paz não é um caminho, é uma pessoa. E tem nome. Esse caminho tem nome, é Jesus. O que Jesus falou? Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu vou falar da forma antiga, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então quem vive, quem conhece o caminho da paz, não entra pelo caminho da morte, não entra pelo caminho da maldição, não entra por esse caminho que deseja o mal dos outros. Se algo em nós começa a diferir disso, se algo em nós começa a querer se desviar disso, a bandear para o outro lado, nós temos que parar, orar e falar: Jesus, Senhor, aonde, Senhor? Aonde eu estou precisando me corrigir? Porque é melhor que nós nos corrijamos antes que Deus nos corrija. Porque Pedro fala, né? Olha, você vê se não desmaia quando Deus te corrigir, hein? Você pisou na bola lá, está pisando na bola, então depois não desmaia, porque o tranco é forte, né? Falando normalmente, quando Deus chama, Deus puxa mesmo. O vale é estreito. É, irmão, o vale é estreito. O vento sopra, e quando o vento sopra, leva tudo. Aí como dizem os irmãos do fogo, né? Aí vem os gafanhotos, carrega, vai tudo caindo. É igual o Jó lá, vem o vento, derruba a casa. Não é fácil. Te cuida, Apolinário. Então, vejam aí, está o início da... Desculpe, eu pulei. Então, como nós vamos conseguir aplacar a guerra que existe em nós? Vimos que a justiça de Deus exige sacrifício. Então, Deus prometeu desde o início um meio de nos achegarmos a Ele. Permita-me, irmãos, aqui eu gostaria de colocar um outro texto, não sei se... Tá. Gostaria de colocar um outro texto. Esse texto é uma tradução mais ou menos literal de um texto majoritário grego. Existem mais de 5.000 pergaminhos de textos gregos, e o pessoal, quando juntou, fizeram um apanhado, juntaram, e existe um que eles chamam de texto majoritário, né, o texto do Egito. E esse texto aqui é um texto traduzido literalmente, vê que ele não tem muito sentido, mas é interessante a gente ver. Em princípio, existiu o verbo, que era o logos. Uma vírgula aí, logos na verdade não é verbo. Muita gente fala palavra, mas também não é palavra. As pessoas, quando você procura ler, você vai pesquisar, você vê que as pessoas dizem que o logos é a razão de fazer algo. É como se fosse uma ação, né? É muito mais. Então eu achei que melhor que caberia aí seria o verbo, né? Porque o verbo designa a ação, né? Então fala que em princípio era o verbo, existiu o verbo, logos, e o verbo estava com Deus. E o verbo
e Deus era o Verbo. Este estava no princípio com Deus. Tudo por intermédio dele veio a existir. E sem ele veio a existir nem uma só coisa do que tem vindo à existência. Até hoje, tem vindo. Ainda não veio tudo. Ainda está vindo, está sendo criado por ele. Nele, a vida estava, e a vida era a luz. Era a luz dos homens. E a luz nas trevas está brilhando, e as trevas não a dominou. Isso, na verdade, está em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1. Mas quando você vai lá no Velho Testamento, no capítulo 1 também você vê a mesma coisa, né? Que ele fala, né? Bereshit, Roshá, Elohim, que ele está falando a mesma coisa, que no início, né? Deus veio e criou a luz. Né? Então, o início da criação, após a chegada da luz, quando você olha lá em Gênesis, o que Deus fez? Deus fez uma terra, dividiu e montou uma terra seca. Né? A Bíblia é tão maravilhosa, porque as pessoas, né, desde que nós estamos aqui na Terra, né, 5.700 anos, que nós viemos, Deus nos colocou na Terra, os continentes já eram como são hoje. Mas a Bíblia, quando fala lá no início, ela diz que Deus criou uma porção seca. E de um tempo atrás, os cientistas estudaram, vendo que os continentes estão se afastando tudo, começaram a desfazer, e viram que quando a Terra foi criada, existia só uma porção seca. Poxa vida, essa Bíblia é maravilhosa, né? É a palavra de Deus, né? E tem gente que não crê. Tem gente que acha que foi escrita por homem. Não, é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida. Nele está o nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Aqui está toda a história da humanidade. Está toda a forma de o homem agir e poder chegar, falar, ser amigo e ter intimidade com Deus. Amém? Então, Deus criou o homem e o homem era santo. O homem não foi criado pecador. O homem foi criado santo. E o homem tinha um propósito. O homem não foi criado à toa para ficar passeando, né? Pô, de repente pulando, né? A Eva chega, Adão, eu vou lá comer uma frutinha, né? Adão, tá bom, que eu vou ficar aqui botando o nome nesses bichos aqui. Vem cá, vem leão, vem rinoceronte, né? Não foi isso. Deus foi muito claro. Vão e cuidem. Eu plantei um jardim, cuidem dele. Então o homem tinha um propósito. O homem foi criado com um propósito. Mas nós sabemos também que através da serpente, o pecado entrou no homem. E ele foi expulso do Éden. E tudo ficou mais difícil. Porque até então, a terra não existia erva daninha. E a partir de então, passou a ter erva daninha. O solo passou a ser difícil, o solo secou. Já não existia toda aquela facilidade de plantar. E a população começou a crescer. Tá certo que lá no início ele falou, vão, multipliquem-se. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram lá no paraíso, então não sabe quanto eles multiplicaram, né? Porque com certeza multiplicaram, porque uma das coisas que Deus falou para Eva foi, a partir de agora, vocês vão ter dor para ter parto. Então, quer dizer, antes não tinha, né? Não sei como é que era, se ela estava andando e, oi João, se era assim, né? Mas a partir daquele momento passou a ter dor. Alguma coisa, mas se não tinha dor, devia ser fácil, né? Entendeu? Não sei como é que era. Porque, gente, tem contração. Se a pessoa a contração é o gerador, que é o que gera dor. Se não tem dor, você imagina que não tem contração, né? É só, sendo um pouquinho lógico, não. Pode ser que existisse outra maneira, não sei. Não sei.
né? E ele cuidava de tudo que Deus fez, né? Mas só que começou a crescer, crescendo, e o pecado que se instalou, a maldade humana, o pecado, começaram as disputas, começaram os ciúmes, começaram as fofocas, os conchavos, né? O que é o conchavo? É o desejo de destruição de outros, ou de fazer mal a outros. Os crimes, eles se tornaram comum no dia a dia. Coisa triste que nós vemos hoje, ponto que nós chegamos hoje. Nós vemos que não existe no homem natural o amor. Não existe no homem natural o desejo de ser melhor. O homem, ele busca o poder, e quando ele consegue esse poder, ele começa a destruir tudo que está em volta dele, para que o poder não seja tirado. E é muito difícil. Ele torna a situação dos outros homens difícil. E isso aí vai, verdade, vai descendo, vai criando uma onda, vai criando um modelo de atitudes, um modelo de... E que se isso não é quebrado, as pessoas começam a se envolver nisso. E é a função da igreja, a nossa função, eu acredito que uma delas é quebrar. Por isso, fala, não vos conformeis com este século. Paulo fala, não vos conformeis com este século. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que lutar contra tudo isso que a nossa natureza, que o pecado que habita em nós, tenta nos fazer, insiste em nos levar a fazer. Então Deus enviou o dilúvio, mas o veneno continuava no homem. Pela história vemos que Deus sempre teve paciência conosco. O desejo dele sempre foi de nos levar para perto dele. Enviou profetas para falar com o povo, fez um trato com Abraão, e que disse que a nação que sairia dele, que surgiria a partir dele, abençoaria toda a terra. Mas eles aparentemente não entenderam isso. É aquilo que eu acabei de falar, o poder. Quando eles viram que tinham poder, que eles colocavam, eles saíam para a guerra, ninguém conseguia se opor a eles, eles deixaram de abençoar pessoas. E eles começaram a querer eles dominarem. Então Deus foi obrigado a tirar a mão e deixar com que eles fossem tratados. O Walter tem falado sobre isso. Walter tem falado muito, nós temos visto muito a respeito disso. Que quando nós não queremos nos fazer dignos daquilo que Deus nos dá, ou seja, por opção nos fazemos indignos, Deus é obrigado a virar o rosto. A justiça de Deus é obrigada a ser feita. Então, por alguns momentos, ele vira o rosto. E até que nós venhamos a nos dar conta que nós temos buscado, temos andado longe dele, as coisas não mudam em nossas vidas, nós não entendemos. E muitas vezes nós passamos esse tempo todo na igreja e Deus falando conosco e nós colocamos o dedo no ouvido para não ouvir, colocamos a mão à frente aos olhos para não ver. Porque nós estamos indignados, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos as últimas pessoas do mundo. Nós fazemos como Satanás fez quando foi jogado do céu. Deus não é justo. Eu estou aqui, eu aguardo dele, mas ele não tem sido justo comigo. Então, como último recurso, o que Deus fez? Deus se enviou ao mundo. Ele se lançou no mundo. Como nós vimos lá atrás, diz que era ele, sempre foi ele, que nada do que existiu, do que está vindo a existir,
veio sem ser por vontade dele. Então ele se enviou no mundo. Por quê? Porque sem sacrifício não há remissão de pecados. Teve uma política que falou que sem sacrifício não há remissão, para justificar uma guerra civil. Deus tenha misericórdia dessa mulher que diz que é crente. Eu espero que um dia ela se converta. Espero que um dia ela se converta, porque ela buscou na Bíblia meia palavra para justificar ações violentas de umas pessoas contra as outras. E Deus se deu, Deus se enviou. Então, o motivo disso foi esse, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então aí, irmãos, começa uma nova história, a história da intervenção de Deus no mundo. Essa intervenção não é algo imposto. Você tem o teu livre-arbítrio, ele não impôs, ele não chegou aqui e impôs. Né? Depende de cada um, depende da tua decisão. Agora nós vemos também o seguinte, pois que os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente e que suas ações as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a diferença. A pessoa, uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor muito interessante. Ele gostava muito de jovens, ele lidava muito com jovens. Ele já tinha mais de 60 anos naquela época, ele era velhinho, já devia ter mais de 70. Pastor Eduardo Bonfim. Ele foi muito conhecido na igreja, não na presbiteriana, Wesley, a outra, né, da Wesleyana. Como é que é o primeiro nome lá da Wesleyana? Metodista. Ele era um pastor metodista, era aqui da região de Bauru. E eu ouvi ele falando uma coisa muito interessante, que ele fala assim, quando você vê dois jovens que estão buscando um namoro, eles sentam à frente, eles sentam nas primeiras fileiras, eles se ajoelham para orar, eles pulam, eles louvam, eles se alegram. Aí um é atraído pelo outro, começa a namorar. E eles começam a namorar, e você vê, eles começam louvando os dois juntos, eles estão orando, você olha nos cantos, eles estão orando, e você vê exatamente quando a coisa começa a dar errado. Porque eles estavam na primeira fileira, passam para a terceira, da terceira passam para a quinta, da quinta passa para a última, e de repente você já não os vê na igreja. Por quê? Porque a presença de Deus, a luz do Senhor, torna claro as nossas falhas. A luz do Senhor faz sombra. E quem vive na sombra odeia a luz, porque a luz torna os seus atos visíveis. A luz torna o mau comerciante visível. Você pode não saber, mas ele sabe, e ele tem medo. Ele tem medo que alguma atitude dele, que alguma palavra, algum gesto denuncie isso, que ele sonega, que ele rouba, que a pessoa pede 1 quilo, ele dá 900 gramas, que ele faz o famoso caixa 2. Ele sabe, e a luz traz isso, e isso incomoda. Por isso muitas pessoas vêm à igreja e não ficam nela, porque Deus começa a cobrar. Deus quer de nós uma vida santa, Deus quer de nós uma vida que glorifique o nome dEle, Deus quer ser visto em nossa vida, Ele quer que os nossos passos sejam passos nos caminhos dEle, e como disse Jesus, Ele quer que o perfume dEle possa exalar das nossas vidas. Isso, as pessoas que querem as trevas, elas podem ficar anos, dezenas de anos na igreja, mas elas nunca vão conseguir enganar Deus. Por isso que as pessoas falam,
O dia que o Senhor vier que tocar a trombeta, um será levado, outro será deixado. Não tem, irmãos, outra forma. Deus sabe a minha vida, Deus sabe a sua vida, Deus sabe o seu coração. Agora, hoje ainda é tempo. Hoje ainda Ele diz, permita que eu comece a tirar os gatilhos do pecado da sua vida. Tudo isso que te faz reagir de uma forma diferente. Permita que a partir de hoje eu haja na tua vida. Se arrependa, vem para a luz. Permita que eu te mostre aonde está havendo erros na tua vida, aonde você não está conseguindo conduzir de forma satisfatória a sua vida, para que, te ajudando, você consiga chegar ao fim da carreira e ser vencedor. Então, irmão, Jesus fez a salvação, as pessoas que dizem que Deus não é justo, creio que isso também deve ter sido dito por Satanás, por quando foi lançado na escuridão. Isso é uma mentira que não faz reconhecer que por culpa própria não se aproxima dele. Lá em Isaías 14, também em Ezequiel 28, Deus fala sobre a queda de Satanás, está escrito lá, e fala que Satanás, Deus colocou ele no melhor lugar do céu, que ele era responsável pelos cânticos, pelos hinos, pelos louvores, que ele andava sobre as pedras brilhantes, sobre os brilhantes e os rubis, que as vestes dele era mais bonita. E o que ele fez com isso? Ele começou a mercadejar. Ele começou a procurar o quê? Procurar súdito, aquilo que eu falei, o desejo das pessoas de serem líderes, de liderar sobre outras, de dominar as outras pessoas. Ele começou a fazer isso, como se Deus não soubesse, e Deus deu corda. E muitas vezes Deus nos dá corda, porque uma hora ele puxa, e a hora que ele puxa, o tombo é difícil, o tombo dói. Então, o que aconteceu? Então diz que ele mercadejava, achando que Deus não via. E um dia Deus chegou e falou, chega, vocês que querem te seguir, vão lá para a escuridão. Nessa época era a escuridão. E quando a luz chegou, ele não aguentou a luz. E Deus foi tão bom que fez separação de luz e fez separação das trevas. Até um certo ponto, porque diz que no céu não haverá noite. No céu será luz, porque Ele será a nossa luz. Ele será a nossa luz. E isso acontece, irmãos. Acontece, às vezes a pessoa morre, você fala, foi ali um grande homem. Mas não foi. Não foi. Deus fala assim, não, foi ali um grande enganador. Enganou a todo mundo, mas a mim não. Então, irmãos, infelizmente, muitos não conseguem encarar e reconhecer que precisam mudar de vida, deixar o egocentrismo de lado, se entregar à vontade de Cristo, recebendo, encarando suas mazelas e iniciando uma jornada de mudança, procurando fazer aquilo para que o homem foi criado, fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Nós fomos criados para agradar a Deus, essa é a nossa função. É isso que Deus quer de nós, foi para isso que Ele nos criou. Quando Deus criou o homem, criou Adão e botou lá, e colocou ele no Éden, para que foi? Para cuidar do jardim que Ele criou. Para cuidar do jardim. Porque aquilo trazia prazer a Ele. Mas apesar de trazer prazer a Ele, Ele colocar o homem lá, Ele registrou que quando Ele criou o homem, Ele não disse só que era bom, Ele disse que era muito bom. Quando Ele nos criou, Ele não falou que isso é bom. Não, Ele falou assim, isso foi muito bom. Deus teve prazer em nos criar, teve muito prazer em nos criar. E nós devemos ter prazer em nos aproximar dEle para fazer a sua vontade, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável, e nos traz vida, nos traz alegria, nos traz misericórdia. Nós começamos a sentir, ter o coração do próximo, nós começamos a sentir como o outro se sente. Isso é misericórdia, é o mesmo coração, porque Deus faz isso em nossas vidas. Aí eu te pergunto, nós estamos curados? Não. Nós não estamos curados, nós ainda temos problemas. Enquanto nós estivermos aqui, tanto que nós teremos que ter um novo corpo para chegarmos ao Senhor. Por quê? Porque esse corpo está deformado. Então, como conseguir nos livrar daquilo que hoje nos aflige? Né?
Fala aí, todos nós temos sofrimentos, alguns nos levam à morte física, outros não. Outros nós vamos ter problemas que vamos ter que lutar a vida inteira. Então o que diz aí em 1 Coríntios 9, de 24 a 26? Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber a coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. E também sou como um boxeador, de boxe que não perde nenhum golpe. Essa corrida é individual, é você contra você mesmo. Agora, qual você que vai chegar no final? É o você que foge de Deus, que foge da luz, que não quer mudar, que acha que você é muito bom, que canta aquela cantiga que o Walter fala, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Ou é você que canta, eu quero mudar, eu quero te agradar, eu quero que a minha vida seja para te agradar, eu quero fazer da minha vida também um canto de louvor ao meu Deus. Quem é? O que você quer? Então, não pode ser por autoindulgência, irmãos. Não pode ser autoindulgência que vai nos afastar de Deus. Existem coisas que vêm para nos animar. Muitas vezes um desemprego que se estende por muito tempo nos desanima. Nos desanima, é verdade. Mas por quê? Nós temos que olhar em volta. Porque um desemprego dura às vezes muito tempo, às vezes é a condição econômica do país, a falta, né? Nós sabemos hoje tem mais 20 milhões, o pessoal fala aí, né? Porque parece que só quando a pessoa procura emprego é que ela é contada como desempregada. Então o pessoal acha que tem 20 milhões de desempregados. As empresas estão fechando, estão falindo, as pessoas que têm mais posses estão saindo do país. Me parece que o Brasil, de uns anos para cá, passou a ser o país no mundo que mais perde milionários. As pessoas estão fechando as fábricas e indo embora. Não vou discutir quais os motivos disso, mas as pessoas estão indo, é uma dificuldade. Nós temos esperança que Deus tenha misericórdia de nós e que isso mude. Então, quer dizer, pode ser, mas de repente você vê que as pessoas que têm a mesma profissão que você, todas estão conseguindo emprego, você não. Acho que você, de repente, está acendendo um alerta também. De repente é um alerta que está acendendo. Aonde que eu estou errando? O que acontece na minha vida que isso não está dando certo? Aí é hora de você meditar, de você ver, de você orar, de você buscar de Deus. Mas nunca buscar de Deus achando que você é culpado, não. Porque se Deus está querendo te corrigir, com certeza Ele vai te abençoar também. Ele quer só que você olhe, que você se disponha, que você aceite a correção, porque a partir daí Ele vai te abençoar. Amém? Outra coisa, medo da solidão. Infelizmente a gente vê isso muito na igreja. As mocinhas estão ali, chegando, daqui a pouco elas começam a cobrança em volta, vai falar, você quer... Aí ela chega e decide, né? O primeiro cavalo manco que passar aqui eu monto em cima. E também acontece com o homem, não pensa você, né, Roger? Cadê o Roger? Não é verdade? Também acontece com o homem, é duro, né, rapaz? É duro, a idade vai chegando. Oh, meu Deus, como eu orei, como eu jejuei, irmãos. Eu já contei para vocês aqui, né? Nega. Neguinha que sabe. Oh, Deus bom. Não foi bom para ela não, mas para mim foi maravilhoso. Oi? Oh, amém, irmão. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Você está no caminho. Glória a Deus. Então, irmãos, o medo da solidão. Um casamento que não está conseguindo se manter. Interessante que nós temos na igreja pessoas que lidam com essa área, né? Mas apesar disso, às vezes as pessoas estão passando por dificuldade, não estão conseguindo se entender e não conseguem também chegar
e conversar com outros. Nós temos aqui na igreja a tia Leia, temos o Fausto, tem eu, Paulo, Rogério, tem uma área inteira que lida só com isso, que é o MPC. Irmãos, o nosso desejo é ajudar, nosso desejo é que nós sejamos um, que um esteja abraçado, segurando a mão do outro, para podermos juntos termos êxito na terra e chegarmos no céu. Porque eu posso dizer a você, quando nós estamos no problema, nós estamos no caos, quando nós estamos no caos, é muito difícil ver a terra seca. Quem aqui já esteve para se afogar? Alguém aqui já esteve para se afogar? Eu também. É a pior coisa do mundo, você está nadando, de repente sente uma cãibra, você olha, a terra está longe, e você afunda, e você sobe, você afunda, e você sobe, e daqui a pouco você não vê mais terra nenhuma. E como dizia minha mãe, como diz, né? Ela ainda é viva, como diz a minha mãe, água não tem cabelo, então não tem o que você agarrar, né? E muitas vezes aparece alguém, um braço, que se estende a você. Mas enquanto você está ali naquele problema, você está no foco, naquele caos, quando você está naquele caos, porque é o caos, é a sua vida, você não vê, você não consegue ver mais nada em volta. Você não consegue nem ver nem o braço que está se aproximando, porque tudo está um caos, tudo difícil, fugiu, as coisas fugiram do teu controle. E a hora que o braço se estende, que você vê, que você vai chegando, próximo lugar que você, a primeira coisa que você sente, que você pisa embaixo e sente a terra, é um alívio muito grande. É um alívio muito grande. E eu quero dizer para você, que de repente você está com a situação na tua vida, a situação do desemprego, a situação do casamento, o medo da solidão. De repente você perdeu um ente querido, isso você não está conseguindo aceitar, porque foi difícil, porque Deus fez isso. Você está no caos, e de repente esse caos não te permite que você olhe ao lado. Mas querido, creia que existe uma mão estendida para você. E às vezes a coisa está mais próxima da solução do que você imagina. Não tome decisões apressadas. Não tome decisões que possam ser erradas, que ali na frente você vai se arrepender. Não tome decisões que daqui a 5 minutos você veja que você acabou com várias coisas que podiam ser lindas da tua vida e ao teu redor. Quantas pessoas que tiveram um relacionamento, se separaram, vivem outro, conseguiram passar, mas que hoje não fariam de novo, porque viram que causaram dor para elas mesmas, causaram dor a outros, que as coisas poderiam ter sido diferentes. Paciência, não foram. Então a gente tem que viver, mas não repita o problema que você viveu atrás. Não tem esse negócio de acontecer uma vez, é cíclico, não vai acontecer de novo. Creia em Deus. Você está num lugar onde existem pessoas para orar com você, para falar com você, para andar com você, para conversar contigo a respeito do desemprego, a respeito da dor, a respeito do casamento. Por quê? Porque Deus nos fez igreja, Deus nos fez corpo, e Ele é o cabeça. É Ele quem desarma esses gatilhos. Isso é como um câncer. Isso é como um câncer que vai crescendo, que vai se espalhando, que vai criando ramificações em nossas vidas. E Satanás não leva a nada. Ele já levou Eva lá a comer o fruto. A partir de agora, ele só dá inputs, ele só aciona gatilhos. Ele olha para você e fala assim, esse camarada aí é igual aquele arqueiro que tinha naquele forte lá, que eu arrumei aquela situação e ele caiu e consegui derrubá-lo. Ele não sabe da vida, mas ele sabe, eu vou dizer assim, ele é um ótimo psicólogo, talvez o melhor, com certeza o melhor, porque ele tem a eternidade toda de experiência, tem esse tempo todo da vida do homem de experiência. Então ele sabe que você é um ser único, Deus te fez único, mas com certeza em algumas coisas nós parecemos com outras pessoas.
Então, a partir daí, ele sabe mais ou menos como ficar. Agora, se você estiver em Cristo, meu irmão, a Bíblia diz que você é nova criatura. Ele pode tentar acionar os gatilhos que for, porque você vai estar desperto, o Espírito Santo vai estar te convencendo do pecado, vai estar te convencendo da justiça, vai te convencer do juízo, e você vai estar sempre se entregando ao Senhor, e começando uma caminhada com Ele, andando, fazendo uma caminhada com Ele. Então, meu irmão, não desista, continue lutando, continue lembrando que o céu é ganhar força, peça que Jesus oriente a sua vida, fuja do pecado, meu irmão, e de tudo aquilo que afasta você de fazer a vontade de Deus. Eu digo com toda certeza, meu irmão, se aproxime de Cristo, que é a luz do mundo, se aproxime dele, porque ele é a luz verdadeira. Não permita que ele comece a trabalhar na sua vida, e ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua história, acredite nisso, porque como os que estão sendo sacrificados, você existe, você tem por que lutar. O reino de luz é o que te espera, meu irmão. Deus quer te levar para esse reino de luz eterna. Creia nisso, não se entregue. Meu querido, não se entregue. Acredite que o Senhor, se você tem outros problemas, com certeza existe grupo. Nas sextas-feiras nós temos um grupo que lida com pessoas que têm dificuldades com vícios, pessoas que têm dificuldades com sentimentos. Venha, busque, não permita que Satanás te afaste daqui novamente, não permita que Satanás faça você sair daqui hoje como se nada tivesse acontecido. Faça da sua vida o querer, faça na sua vida o trato de se acertar com o Senhor e de andar com Ele. Amém? Então, já foi? Eu só esqueci de passar. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor.